Bom dia. Sou Carlos Miranda, sou fundador da BR Opportunities. Só para falar um pouquinho do conceito da BR Opportunities, é um fundo de private equity, mas que tem uma característica um pouquinho diferente no que se refere ao tipo de investidor que a gente tem e a nossa tese de investimento, né? O fundo, o BR Opportunities, ele tem o conceito dele é de ser um fundo de private equity de empreendedor para empreendedor. Então, 100% dos nossos investidores, 100% do nosso dinheiro vem de empreendedores que a gente chama de empreendedores excepcionais, empreendedores bem-sucedidos, ou da estrutura de family office que eles tenham, né? Quer dizer, o conceito que a gente teve quando criou, quando idealizou a BR Opportunities foi que eu trouxesse para dentro desse mundo do empreendedorismo não apenas capital, como também a inteligência e a experiência dos nossos investidores para dentro das empresas investidas, né? A gente entendia, isso está comprovado, quer dizer que você, além dos valores tradicionais que um fundo pode agregar para uma empresa investida, no que se refere à governança, à gestão e outras práticas de desenvolvimento, a gente entende que tem outros fatores, que é, primeiro, networking com outros tipos de empreendedores, trocas de experiência, visibilidade, porque a gente entende que o empreendedor nessa faixa do middle market, que é onde a gente está focado, ele é aquele cara que está com a cabeça enfiada dentro da piscina, nadando e não consegue muitas vezes tirar a cabeça para fora. Então, a gente procurou trazer esse conceito para dentro do fundo. Então, o primeiro desafio nosso foi, dentro de um Brasil com determinadas características, levantar um fundo só focado com esse tipo de investidor. A gente não buscou, naquele momento, nenhum institucional, não buscou nenhum fundo de pensão e focou essencialmente, ou então 100% do nosso capital nesses empreendedores bem-sucedidos, excepcionais, e buscando investir em outras empresas onde a gente identificasse empreendedores igualmente excepcionais, mas que estavam num outro estágio da sua etapa de crescimento. Então, a gente é o que se classifica aí como Growth Capital, a gente está focado em empresas middle market, rápido crescimento. Só para tentar qualificar um pouco o tipo de empresa que a gente investe, a gente está focado muito em consumo e em toda a cadeia, né? De marcas potentes e empresas que a gente percebe que podem ser as grandes big players aí no futuro, ou do Brasil ou internacionais. Dentro desse setor, a gente tem, só para exemplificar aí, 4 investidas nossas, que acho que até é bom fazer um pouquinho de propaganda, né? Uma delas está chegando aí o Dia das Mulheres, é a Flores Online. Flores Online é um dos e-commerces mais antigos do Brasil, né? Tem 17 anos de vida, começou ali também com alguns empreendedores fazendo venda de flores e presentes pela internet. É uma empresa que tem crescido de forma consistente ao longo desses 17 anos, e a gente trouxe para dentro vamos dizer, dessa inteligência, além do aporte que a gente fez na empresa, a gente procurou trazer, como eu falei, esse smart money. Então, a gente trouxe para dentro desse deal uma coisa que não é muito comum também na indústria, que é trazer o estratégico para dentro do deal. Então, a gente tem uma estrutura societária na Flores Online, que é a família empreendedora, nós, o fundo BR Opportunities, e a gigante desse setor global, que chama 1-800-Flowers, que faz mais ou menos 2 bi de dólares entregando flores e presentes nos Estados Unidos e Canadá. Uma outra investida nossa, hoje eu posso dizer que é talvez a líder do setor de alimentos naturais e orgânicos, chamado Mãe Terra. Quem viaja de Gol aí tem a oportunidade de degustar os produtos da Mãe Terra, que está lá na distribuição gratuita da Gol. É uma empresa também de empreendedores, é uma empresa já antiga no Brasil, foi uma aquisição de alguns empreendedores também excepcionais dentro do mercado, e tem crescido de forma consistente na ordem de 40% a 50% ao ano, desde que a gente fez o investimento. De novo, Mãe Terra tem como seu desafio a distribuição e posicionamento de marca, mas hoje já é top of mind em termos de alimentos orgânicos e naturais no Brasil. Depois a gente entrou num setor de varejo de alimentação, varejo de restaurante, porque um dos nossos investidores, um dos nossos LPs, é o Ari Kozer, que é o fundador do Fogo de Chão. E o Ari Kozer, depois que saiu do seu período de não compete, depois que fez a venda de participação dele lá para o GP, ele resolveu voltar para a área de restauração, e a gente entrou junto com ele nesse projeto. Então, nós temos 2 investimentos, ele como co-investidor,
na área de restaurantes. Um é o Maremonte, que é a ideia é criar uma cadeia nacional de tratorias e pizzarias. A gente fez esse investimento na ordem eram 3 casas, o que a gente chama de rede, eram 3 casas. Hoje a gente acabou de inaugurar a 10ª casa, ao longo de 1 ano e pouco, todas operações próprias, restaurantes próprios. E agora, nesse ano, a gente acabou de fazer um investimento, também com investimento Quari, na NB Steak, que não sei quem é de São Paulo, que é a versão 2.5 do fogo de chão, né? Quer dizer, aquela churrascaria mais gourmet, com menos velocidade e com uma degustação mais específica de carnes. Então, só para qualificar, porque, quer dizer, até na tese nossa de investimento, no tipo de investimento que a gente faz, às vezes a gente não faz investimentos de coisas que pareçam às vezes tão óbvias, né? A gente está muito focado em consumo. A gente tem observado o nosso portfólio, desde que a gente ligou o fundo, que foi em junho de 2012, a gente tem crescido na ordem de 35% a 40% ao ano, o que está deixando a gente muito feliz, os nossos cotistas também muito felizes. E, apesar dessa crise do ano passado, a gente conseguiu fazer o portfólio crescer, como a gente tem falado, o portfólio crescer, EBITDA crescer também. E a gente está vendo assim, um monte de oportunidades. Eu sempre falo, quer dizer, o tipo de investidor nosso, por não ser aquele investidor tradicional, mais institucional, eu estava brincando na sala agora, a gente é meio pago para ler o jornal para eles, porque o empreendedor, em geral, para conseguir fazer o que faz no Brasil, tem que parar de ler jornal por um bom período, parar de olhar um pouco a economia e realmente ser um cara mais pró-deal, ser um cara mais pró-crescimento, que é a característica dos nossos investidores. Então, em função disso, a gente vamos dizer, é um capital que está disponível aí. A gente tem muito empreendedor, muito family office, que está muito líquido, né? A gente teve nos últimos 2 anos muita operação, muito evento de liquidez nesses empreendedores. Então a gente está com uma certa liquidez. Obviamente eles continuam ávidos para fazer investimento, e dentro desse cenário de crise a gente está vendo muita oportunidade de conseguir agregar valor para empresas que estão nesse setor de middle market e rápido crescimento, que vão desde de consolidação, quer dizer, uma coisa que muito pouca empresa do middle market olha um pouco a oportunidade de fazer consolidação com aqueles que antes pareciam ser os seus concorrentes. A gente tem muita oportunidade de internacionalização, a gente viu o BNDES falando um pouco disso, de tornar as empresas médias brasileiras um pouco mais globais. A gente está olhando bastante isso também. E, efetivamente, você tem oportunidades relativamente com um custo menor e que podem agregar muito valor dentro das próprias investidas. Então, é isso que a gente está fazendo. A gente está, enfim, olhando o mercado. Obviamente, a gente não pode negar a crise que a gente tem e os desafios que a gente tem por aí, mas, de uma maneira geral, o fundo continua investindo. Como o professor Cláudio acabou de falar, a gente conseguiu ter uma captação agora, no começo desse ano, que para a gente é um sucesso. Conseguimos fazer uma captação também no mercado internacional de empreendedor e de family office vindo dos Estados Unidos, o que também dá um sinal que, apesar da gente ter as quedas de investment, esse empreendedor, de novo, ele olha e vê o mundo real e vê a qualidade do nosso empreendedor. Então, a gente, de uma maneira geral, está aí, está investindo e está vendo muita oportunidade para 2016. Depois a gente pode falar um pouquinho mais da dinâmica e de como que a gente faz o investimento. Carlos, muito obrigado. Qual é o segredo para empresas investidas em conseguir crescimento em época de crise? Quer dizer, o que vocês conseguiram fazer? A que vocês atribuem a isso? Foi profissionalização da gestão? Quais foram os elementos, os drivers de conseguir crescimento em época de crise? Bom, vou começar. Bom, a primeira coisa que a gente identifica como a gente sempre diz, a nossa participação em geral é minoritária e a gente procura identificar um empreendedor excepcional, quer dizer, que já venha, de alguma forma, trazendo uma transformação para o negócio, ou que ele tenha fundado, ou que ele tenha comprado, enfim, mas que já tenha, vou dizer, uma característica de gestão excepcional e de características, qualidades excepcionais. A outra coisa é que, quando a gente entra no investimento, o nosso capital essencialmente é primário, quer dizer, a gente sempre entra injetando capital dentro da empresa e já pré-combinando um projeto de crescimento, né? E dentro desse projeto de crescimento a gente também busca de que forma que essa empresa pode ser, que esse negócio pode ser mais eficiente, quer dizer, desde que eu consiga aproveitar bem a marca, a posição de mercado que ela já tem, projetos futuros e buscar
maior eficiência, que não necessariamente quer dizer redução de quadro de pessoal, porque às vezes tem aqui um pouco aquela visão que o fundo vai entrar e vai cortar a gente e tal. Na verdade, às vezes a gente tem alguma coisa que a gente pode agregar ou em tecnologia, ou em novos mercados, ou em parcerias e associações que vão efetivamente impactar na eficiência do negócio. Então, a gente já entrou, principalmente nas que a gente entrou, já com esse projeto, que é um projeto que, às vezes, muitos gestores acabam fazendo no momento de crise, né? Quer dizer, no momento de crise você começa primeiro você paralisa e depois você começa a ver de que forma que você pode ou cortar custo, ou, enfim, você foca menos no crescimento. Então a gente procura já ter um crescimento com mais eficiência, com mais rentabilidade e procurando aproveitar o que a empresa tem de melhor em termos de equipe de gestão, em termos de talento. E uma coisa que é muito importante para o tipo de investimento que a gente faz, né? Como a gente tem muito valor que vai ser capturado no futuro, a equipe de gestão e a capacidade de flexibilidade dessa equipe de gestão é um fator que a gente avalia muito na hora de entrar em algum investimento. Ou seja, a capacidade que eventualmente um negócio pode ter de pivotar ou de se readaptar em determinadas condições. A gente sabe que hoje, diferentemente do passado, que quando você investia num negócio, você olhava ativo, né, sede própria, quantidade de funcionários, aquela coisa pesada que era difícil de carregar. No nosso caso, a gente procura buscar negócios que são extremamente flexíveis, com equipe muito rápida em termos de mudança, e acho que isso que tem gerado o valor que a gente tem visto e o crescimento que a gente tem visto. O que vocês consideram um empreendedor excepcional? É uma pergunta difícil isso, né? Como é que um negócio, tá certo, pode ser visto como excelente para atrair a atenção de um fundo de investimento? Bom, essa definição de empreendedor excepcional que a gente procurou trazer na hora de qualificar o investimento, ele está associado primeiro a algumas competências que esse empreendedor tem que ter, né? Então, como a gente, na nossa tese, é participação minoritária, então eu tenho que ter um empreendedor que realmente consiga entregar o projeto, consiga entregar o plano, que já tenha demonstrado nos últimos anos um crescimento expressivo, uma competência para fazer o que fez até agora, que tenha competência, como eu falei, para entregar o plano e que, além de tudo, eu vou reforçar de novo, tenha tido essa flexibilidade de se adaptar às mudanças que o mercado eventualmente tenha apresentado para ele ou que poderão apresentar no futuro, né? Então a gente verifica capacidade de liderança, gestão de equipe excepcional abaixo dele também, com essa característica de poder fazer mudanças rápidas e que essencialmente seja um empreendedor que, dentro do projeto, do período que a gente tem para ficar dentro do investimento, que ele consiga ter as competências para tá dentro do negócio durante esse período. A outra coisa é que ele tem que ser um empreendedor que gere algum impacto no setor que ele está. Então, se você pegar, por exemplo, as empresas que estão no nosso portfólio, todos os empreendedores eles geram algum impacto dentro do ecossistema do negócio que eles já estão, circulam bem, são respeitados, são reconhecidos e essencialmente conseguem, a partir disso, conseguir agregar o próprio setor e identificar as oportunidades que tem naquele setor. A outra coisa que a gente procura identificar é essa capacidade se não tiver ainda um modelo de governança já estruturado, mas que tenha um potencial de poder se adaptar ao modelo de governança que exige a presença de um fundo. É como a gente estava falando, essa relação é muito difícil, né? Às vezes eu posso ter um empreendedor excepcional com determinadas características centralizadoras, que é uma característica comum do empreendedor, e que eventualmente torne impossível a convivência de um outro sócio. Eu sempre digo, a gente tem uma relação de um casamento com prazo de duração e com cláusula de saída, né? Se quisera eu ter casado assim com cláusula de saída, não tinha tido problema no divórcio. Mas, enfim, então você já estabelece como que é a sua relação e, às vezes, é impossível você ter um empreendedor que, por mais que ele seja bom e tenha determinadas características de crescimento, mas que a agenda dele é outra. A agenda dele é ganhar dinheiro, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas eu digo, essencialmente ganhar dinheiro na pessoa física e não, eventualmente, crescer
um negócio. E o último fator que para a gente é extremamente relevante é impacto social. A gente realmente não entra em empresa que esse empreendedor não tenha alguma preocupação com responsabilidade social. Para a gente é importante isso, não só por princípio, como a gente entende também que a empresa passa a ser mais admirada na medida que ela tenha atividades relacionadas à responsabilidade social. Obrigado, Carlos.